Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Watanabe e você está no Watanabe Planilhas. Seja muito bem-vindo ao canal, hoje com mais um vídeo de planilhas Google para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso completo de função Query dentro do Planilhas Google. Essa função que a gente conversou bastante na aula passada, falando sobre utilidade, sobre como ela é poderosa, para que ela serve, mas só recapitulando, ela é uma função que a gente tem aqui dentro do ambiente do Planilhas Google que adapta a linguagem SQL para ser usada dentro da planilha. Então a gente consegue usar essa linguagem que é super padrão, utilizada pra caramba em bancos de dados, coisa assim, dentro do ambiente do Planilhas Google, que é uma baita de uma vantagem, tem muita funcionalidade, dá para resolver uma sorte enorme de problemas só com uma função, passando o intervalo e passando aí essa sintaxe para o computador para resolver o seu problema. Então hoje a gente continua com esse curso, continua nesse tema, esse tema que é super extenso, mas a gente vai passar aqui bem destrinchado, bem pouquinho a pouquinho mesmo, para que vocês absorvam ao máximo, beleza? Então antes da gente começar, já clica no like, já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho porque a ideia é trazer uma aula a cada semana para vocês irem estudando aí. Então, ativando o sininho você garante que não perde a aula e ajuda o canal aqui, beleza? Bora começar essa aula de hoje. Que nem eu falei na aula passada, eu quero mostrar para vocês como realizar filtros, como usar uma segunda cláusula. A primeira que a gente viu foi a cláusula select, como usar a nossa segunda cláusula, que vai ser a cláusula where, para realizar filtros dentro dos nossos dados. Então aqui estou deixando a aba aula 1, vou criar uma segunda aba para a gente continuar e construir cada vez, cada aula, uma funçãozinha do zero aqui, para a gente ir explorando possibilidades diferentes, né? Então, aula 02 não, né? Aula 02, para a gente começar. Só relembrando, nossos dados aqui são dados de venda e envio de produtos, né? Então, tem quantidade, ID da transação, valor unitário, linha, valor total, data do pedido, status do pedido, e aí informações de data aqui adicionais, categoria do pedido, código do produto, quem foi que comprou, estado, país, enfim, todo um conjunto de dados, um dataset aqui para a gente trabalhar. E aí, hoje, como a gente vai falar de filtros, eu vou propor aqui algumas ideias, vou propor aqui algumas situações, só para a gente poder explorar essa fórmula de uma maneira mais prática, mais direto ao ponto e resolvendo já algum problema. Então, aqui, se coloca no lugar da pessoa que tem que lidar com essa tabela de venda, precisando resolver um problema em cima dessa empresa que vende artigos aqui para motos, para carros, né? Então, aqui a gente cria essa situação para a gente poder imaginar problemas e ir resolvendo usando a função query. E a nossa primeira problemática aqui vai ser filtrar vendas por status diferente. Filtrar vendas que estão só como shipped, ou só como disputed, ou só como acho que tem in process aqui. Então vamos pegar, por exemplo, só status shipped. Vamos supor que eu quero trazer todas as transações, todas as linhas aqui, que tem como seu status aqui enviado, né? Então, vou abrir aqui a minha aba da aula 2, só relembrando a parte de sintaxe, função query, a gente coloca o igual, query, abre parênteses, e o primeiro parâmetro que a gente tem que passar são os dados da planilha. Os dados aqui, eu vou selecionar por padrão essa tabela inteira, tá bom? Então, vou pegar até coluna de A até coluna P. A até P. Então aqui ele está pegando o intervalo todo, né? E aí, tendo A até P, eu vou escolher o que eu vou fazer com essa função aqui. Então, abro aspas e aqui dentro das minhas aspas, eu vou colocar a minha consulta em linguagem SQL para o computador poder executar a busca. Então, vamos lá. Vou começar com o select da mesma forma que a gente começou na aula passada, porque eu tenho que passar aqui para a máquina o que eu quero trazer, né? Que colunas eu quero selecionar, se tem alguma operação ou não. Enfim, vou passar aqui, começando já pela minha cláusula select, que sempre começa com ela. E vou começar selecionando tudo, né? A gente viu na aula passada que para selecionar todas as colunas eu coloco esse asterisco e aí o computador entende que eu quero trazer todas as colunas. Fechando isso aqui, eu trago exatamente uma cópia aqui da tabela. Ele estava expandindo as linhas, por isso que deu erro, né? Mas eu trago exatamente uma cópia aqui da tabela original, da minha tabela aqui em dados raw. Trouxe a cópia, todas as linhas, não fiz nenhuma seleção em cima.
Mas, como eu disse para vocês, eu quero pegar apenas vendas com status shipped. Se eu fosse utilizar aqui funções de Excel mesmo, provavelmente aqui eu usaria um filter, tá? Mas aqui a ideia é trabalhar totalmente em query e é isso que eu vou fazer. Então aqui na minha aula 2, vou supor aqui que eu quero trazer apenas o status shipped. E para fazer filtros, para fazer esses recortes da minha tabela, eu tenho uma segunda cláusula, essa segunda palavrinha, que é a cláusula where. Where do inglês onde, né? Ele me diz exatamente, tipo, qual a condição ou quais as condições que eu quero para trazer aquelas linhas. Então, o select me fala quais colunas eu quero trazer, o que, que eu tenho que selecionar, e o where fala onde tal condição, tais condições são verdadeiras. Então, a condição que eu estou instituindo aqui, e vocês vão ver como isso é bem simples, é a condição de que status é igual a shipped. Para eu passar isso, eu vou falar onde, where, G, que é a minha coluna. Então, quando a gente trabalha no select, a gente passa a letra de coluna, e quando a gente trabalha no where, a gente também passa as letras das colunas que ele vai entender. Então, where G igual, e aí eu tenho que passar esse texto shipped como a minha condição. Como eu faço isso? Por se tratar de um texto, eu vou deixar esse texto shipped em aspas simples. E aí eu vou escrever exatamente o textinho aqui. Shipped. Vou dar um enter. E aí parece que não aconteceu nada, mas se eu olhar aqui, ó, só tenho linhas de enviado. Sendo que antes, vou dar um Ctrl Z aqui, já dei, né? Sumiu aqui a condição. Eu tenho aqui resolved, in process, tem várias outras condições, né? Vários outros status. E aí eu vou voltar para o que eu fiz aqui. Aí eu só tenho shipped. Posso colocar outros status? Posso. Então vamos supor que eu quero, em vez disso, pegar só o que está como disputado, disputed aqui. Então, aula 2, sobe lá para cima, lá para a fórmula. Opa, acabei substituindo tudo, só quero substituir o que está aqui nas aspas. Disputed, e aí ele me traz só as linhas com status disputed, super rápido, né? Super facinho de alterar. Então, só trocando aqui a minha palavrinha, ele já faz esse filtro. E aí, se eu tenho que tomar um cuidado, né? Que se eu mudo uma letra maiúscula quando era para ser minúscula e vice-versa, aí ele já vai fazer essa separação, né? Então, ele é case sensitive aqui, ele vai fazer esse filtro também no maiúsculo e minúsculo, então tem que tomar um certo cuidado. Então, vou voltar aqui para Disputed. Aliás, vamos voltar para Shipped. Então aqui eu tenho todas as minhas linhas em que o status da transação aqui é enviado. E aí eu posso pensar em outros filtros. Quando eu falo de outros filtros, eu posso pensar em filtros numéricos, filtro de texto, filtro de data. Então tem tipos de dados diferentes e por conta disso eu tenho que tomar um certo cuidado aqui na hora que eu estou filtrando, como que eu filtro esses tipos diferentes. No caso de texto, que é o caso do status, o shipped aqui eu coloquei entre aspas simples. Vamos ver agora como que eu faria um filtro em cima de dados numéricos. Então, por exemplo, vamos pegar só transações aqui de 2003. Então, o ano aqui está na coluna J e o igual eu vou manter, porque eu só quero 2003. E aqui eu vou deixar igualzinho, só que eu vou só ignorar as aspas. Quando eu estou falando de número, eu deixo o valor sem aspas aqui, eu deixo o valor direto. E aí ele faz esse filtro para mim, já deu para ver aqui que ele só está trazendo 2003. E o que é legal sobre esses filtros, né, é que toda aquela ideia do Excel ainda é válida, né? Então eu posso fazer maior, maior igual, menor. Então, maior que 2003 vem 2004, 2005, enfim. Qualquer coisa maior que 2003. Maior ou igual vai puxar também 2003, fora esses que já puxou. E aí, lógico, menor ou igual, menor vai funcionar da mesma forma. Menor trouxe zero linhas, né? Não trouxe resultado nenhum porque não tem nada menor que 2003. Se eu colocar menor que 2004, ele traz aqui os dados de 2003 e posso colocar também menor igual aqui para trazer dados tanto de 2003 quanto de 2004. Então, quando a gente fala de dados numéricos, é meio que isso.
e funciona super bem. Agora, data é um pouquinho mais chato. Vamos falar de data também, porque data eu tenho que falar para o computador que eu estou trabalhando com data. Então, eu vou usar a data de pedido aqui como referência, e aí trouxe aqui já para where f igual a alguma coisa. Então, vamos supor que eu quero alguma data que está aqui em cima, vai 25/5/2003. Para eu passar essa data para o computador, eu tenho que colocar essa data num formato diferente do brasileiro, em que eu coloco entre aspas simples, e aí eu falo o ano, 2003, o mês, com traço, e o dia, tudo com traço. E aí eu tenho que fazer uma coisinha a mais, que é antes das aspas aqui, é colocar a palavrinha date, tudo minúsculo e um espaço. Dou enter aqui, e aí o computador entende que eu estou filtrando pela data. Então, só relembrando, a coluna, sinal de igual, ou maior igual, maior, menor, enfim, todos os operadores lógicos aqui tá ok. Então, os operadores matemáticos, né, tudo funciona aqui de boa. E aí eu tenho que falar para ele date, para explicar que é uma data, e passar a data que eu quero entre aspas simples e nesse formato, ano, traço mês, traço dia. E aí o computador vai entender, ó, isso daqui é uma data, eu tenho que utilizar como data e vou filtrar de acordo com ela. Então, se eu colocar maior que 25/5/2003, vai vir tudo que é maior que isso, enfim, toda a conversa sobre dados numéricos se aplica aqui da mesma forma, tá bom? Então, assim que funciona. E aí, um segundo cuidado que eu tenho que ter aqui, e agora eu falo de todas as tipagens aqui, principalmente número e data, é que a coluna tem que ser daquele tipo. Ou seja, se eu vou voltar aqui para... Aliás, só para a gente trocar, vou falar da coluna C aqui, coluna de valor unitário. Então vamos supor que eu só quero produtos abaixo de R$ 100. Então C menor do que 100. Pronto, já filtrei. Então falei para ele, ó, selecione tudo onde C menor que 100. E isso aqui está funcionando, tá assim, show, tá executando o filtro. Só que se lá nos meus dados, o raw, tá? Minha fonte de dados, o valor unitário estiver formatado como texto, aí a fórmula de query vai se confundir, não vai saber o que trazer. Por quê? Porque eu estou tentando operar a coluna C como se fosse numérica, mas o dado que eu tenho aqui é texto. Então ela vai entender como, ó, nenhuma linha da coluna C é menor do que o número 100, porque é tudo texto, afinal, né? Então, como está como texto, ele não vai saber o que fazer, como operar. E aí eu não estou nem falando de maior, de menor, poderia colocar maior, poderia colocar igual a 100 também. Porque o problema aqui não está sendo o operador. O problema aqui está sendo que eu estou tentando comparar um número com um texto. E isso não rola. Agora, se eu colocar C igual a 100 entre aspas simples, aí eu tenho várias transações em que o valor unitário é 100 modo texto. É 100 como texto, tá? Então aqui tá filtrando ok por conta de ser texto, né? Só que no igual isso funciona. O problema é que quando for maior, por exemplo, vai ficar um negócio meio estranho, né? Porque 95.7, o texto 95.7 é maior do que o texto 100. Então fica meio bugado, né? Então sempre toma esse cuidado quando a gente está falando de número de data, de ter certeza que os seus dados também são numéricos, também são de data. Não adianta ter um texto lá e tentar filtrar pelo número, e para resolver isso é simples, você tem que converter tudo para número. E aí entra em outra limitação, que eu não posso muito ter dados, principalmente quando eu quero filtrar números e datas, eu não posso ter dados mistos. Eu não posso ter metade da coluna como texto, metade da coluna como numérico, porque vai funcionar, por exemplo. Vamos lá. Vou formatar isso aqui de novo como número. Aí vou usar esse D aqui como referência. E aqui vou voltar C igual a 100 como número, e aí vai trazer. E aí repara como ele está trazendo esse 10159.
tá trazendo aqui. Se eu formatar só esse carinha como texto, ele já sumiu. Funciona para os outros, mas para esse não. Então, quando você tem dados mistos, de tipo misto, você nunca vai saber direito o que está sendo buscado, o que, que não está. Então, até para identificar erro vai ser muito difícil de um ponto de vista mais prático, mais trabalho no dia a dia. E pode ser que, se eu estou falando de, por algum motivo, tá? Estou puxando todos os valores desses objetos que custaram, que tem valor unitário de R$ 100, eu vou ignorar o valor dessa transação, possivelmente até sem saber, né? Sem perceber que eu estou ignorando. Então pode dar um erro de relatório, enfim, pode gerar uma visão errada, beleza? Então, esse é o básico do where, da cláusula where, o primeiro passo, né, de condições únicas. Esse é o primeiro ponto. E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre combinação de condições, porque eu tratei três tipos de condição diferente, uma de texto, uma de data e de número, isoladas, mas eu posso muito bem usar essas três condições de uma vez. Eu posso falar, ó, quero produtos de valor unitário 100 que foram vendidos no ano de 2003, ou então a partir do dia tal, ou entre dia tal e dia tal, consigo fazer esses filtros de boas, consigo trabalhar com isso. Só que eu vou deixar isso para próxima aula, beleza? Então, eu te aguardo aqui, espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido. Dúvidas, como sempre, manda aí nos comentários que eu ou alguém que esteja disposto a ajudar vai comentar, vai engrandecer essa comunidade, beleza? Então, te espero na próxima aula. Tchau, tchau.